Você, em algum momento da sua vida, quando foi baixar um aplicativo ou até mesmo acessá-lo, você se deparou com isso aqui? Pois é, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você parou para ler? Essa é a pergunta que não quer calar. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós simplesmente ignoramos e seguimos em frente. É aquele velho ditado: não li, não sei se concordo, mas pretendo continuar. E isso também acontece nos contratos. Só que nos contratos nós tratamos de algo mais sério, pois é em um contrato que vai haver a relação contratual entre duas pessoas, entre duas partes, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. E nesse vídeo nós vamos te explicar mais detalhes sobre os contratos empresariais, ademais acerca sobre os contratos de representação comercial. No âmbito dos contratos empresariais, iremos retratar sobre o contrato de representação comercial. Este contrato ele é representado aqui no Brasil pela Lei nº 4.886 de 1965. Lei esta que vem a regular a atuação dos representantes comerciais autônomos em nosso país. Vale ressaltar que a representação comercial é o exercício profissional de uma intermediação mercantil, seja ela entre pessoa física ou pessoa jurídica. O representante, propriamente dito, ele não é necessariamente um empregado da empresa ou pessoa na qual ele está representando. Ele pode possuir um contrato de exclusividade com essa mesma empresa, a qual é representante, ou pode ser representante tanto dessa empresa como de várias outras, não sendo obrigatoriamente está estipulado isso em seu contrato empregatício. Por vezes, acaba por acontecer uma breve confusão entre representação e distribuição, mas ambas possuem suas naturezas de atuação distintas. Eu vou explicar um pouco sobre isso. A representação comercial, ela é onde ocorre a intermediação de negócios e a apresentação de mercadoria, onde o representante, propriamente dito, ele não tem posse dos produtos comercializados. Ele apenas faz a apresentação dos mesmos aos seus possíveis futuros clientes. O representante, ele ainda não assume os riscos na compra e venda de um produto, já que ele não possui posse sobre os mesmos, tendo assim a sua remuneração vindo a partir de uma comissão, propriamente dito das vendas que forem efetivadas com sucesso. Já aqui, no caso da distribuição, é onde ocorre a compra e venda, onde o distribuidor ele adquire os produtos de uma empresa e acaba o revendendo, assumindo para si próprio o risco da venda, no que diz respeito ao estoque, à inadimplência, à logística e etc. A remuneração desse distribuidor ela ocorre na diferença de valor entre o preço no qual ele comprou esta mercadoria e o preço que ele vai passar para o seu consumidor final. O revendedor ainda ele atua em seu próprio nome, mesmo que haja um contrato de exclusividade com esta empresa na qual ele adquiriu esses produtos. As partes presentes em um contrato de representação comercial são basicamente o representante, tendo este a obrigação de promover e apresentar os produtos para o consumidor final no qual ele se responsabilizou, tendo este ainda que obedecer a todos os requisitos presentes no CORE, que é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. E o representado, sendo ele pessoa física ou jurídica, na qual tem a obrigação de distribuir os produtos que foram representados pelo seu representante escolhido para cada tipo de clientela. Um contrato de representação comercial, ele possui as seguintes características. Primeiramente, ele pode ser um contrato bilateral. Este contrato, ele envolve obrigações recíprocas entre o representante e o representado, onde o representante se compromete a promover o negócio ou mercadoria e o representado a pagar a remuneração correspondente a esta apresentação
do representante. Possuindo também a característica onerosa, que é quando se pressupõe uma remuneração, na chamada comissão, pelo serviço prestado pelo representante comercial, onde, não havendo esse comprometimento, se descaracteriza a especificação de representação comercial desse contrato. Em uma característica comutativa, as obrigações elas já são previamente conhecidas por ambas as partes no quesito contratual, onde o representante ele sabe que tem por obrigação promover os produtos e receber a comissão, e o representado sabe que terá os seus produtos promovidos e saberá também que deverá pagar a respectiva comissão ao representante citado. Já em um contrato de execução continuada, o contrato ele tem a duração no tempo, com prestação de serviços contínua, e pode ter um prazo determinado ou indeterminado, com regras específicas para a rescisão em cada caso especificamente. E por último, um contrato personalíssimo, onde nesse caso especificamente só funciona quando o representante for uma pessoa física, onde a obrigação não pode ser transferida sem o consentimento da parte representada, sendo que houve uma confiança pessoal na atuação do representante. Além da remuneração, representar alguém não é só um ato de confiança, também exigem direitos e deveres, e vou te explicar na prática como essa didática acontece. Quanto à remuneração, ela não ocorre de forma imediata e nem automática. Para que ela ocorra, são necessárias duas ações. A aceitação do negócio apresentado por parte do representado, ou seja, o representado ele precisa aceitar o negócio que foi trazido pelo representante. Além disso, o comprador, ou seja, o cliente, ele precisa fazer o pagamento da venda. Quanto ao cálculo, a remuneração ela é calculada com base no número de negócios que foram efetivamente concluídos e geralmente assume a forma de comissão de vendas que foram realizadas. Quanto à obrigação do representante, ele procura angariar negócios mercantis em nome e favor do representado, além de seguir fielmente as instruções, como a fixação fornecida dos preços de cada produto, a fixação das vendas, além de outras diretrizes, além de informar ao representado sobre o andamento dos negócios, ou seja, prestar contas. E, por último, manter o sigilo sobre as atividades da remuneração comercial. Quanto às obrigações do representado, ele fica responsável por efetuar o pagamento junto ao representante comercial pelos serviços que foram prestados. Esse pagamento ocorre no prazo que foi previamente acordado entre as partes. Nós iremos falar sobre o prazo e a extinção de um contrato. Todo contrato, independentemente de sua natureza, ele possui um tempo de duração ou um prazo, que diz aí com relação ao tempo, ao término do contrato, né? E o prazo do contrato, ele pode ser determinado quando a data de início e fim do contrato são fixadas, e também ele pode ser o prazo indeterminado, quando a data de fim ou término do prazo do contrato não é estipulada, ficando aí as partes, né, a acordarem ao fim do contrato, respeitando aí o tempo de aviso prévio, que varia entre 30 dias. Assim como existe o prazo para a duração de um contrato, existe também a extinção de um contrato, que pode ser feita por diferentes formas. A primeira delas, por cumprimento, quando todas as obrigações previstas no contrato, elas são de forma cumpridas por ambas as partes. A outra parte, por distrato, que seria uma rescisão bilateral, quando as duas partes elas acordam para chegarem ao fim do contrato. A extinção do contrato também pode ser feita por rescisão unilateral. Nesse caso, só uma das partes decide romper com o contrato. E aí vai caber ao representado
se vai optar pela multa ou não, respeitando aí a legislação vigente ou o tipo contratual. A extinção do contrato ela pode se dar também por inadimplemento, quando uma das partes deixa de cumprir com as obrigações. E a outra parte, nesse caso, ela pode optar pela exclusão do contrato com ou sem indenização. Seguindo, o contrato pode ser extinto também por resolução, quando há um fato superveniente, impossível ou excessivamente onerosa, né, a execução do contrato, que seria por caso fortuito ou caso de força maior, e por término do prazo, que como o próprio nome já diz, quando o contrato ele chega ao fim. No ramo dos contratos comerciais, iremos falar sobre... É isso mesmo? Não, já estava errado, tá vendo? No âmbito dos contratos empresariais, nós iremos aqui tratar sobre o contrato de representação comercial. O contrato de representação comercial, ele é regido pela Lei 4.886 de 1965. Lei esta que vem a regular. No âmbito do contrato comercial, pode deixar. No âmbito dos contratos empresariais, nós iremos aqui tratar sobre o contrato de representação comercial. O contrato de representação comercial, ele é regido pela Lei número 4.886 de 1965. Lei esta que vem a regular a atuação dos representantes comerciais autônomos aqui no Brasil. A representação comercial, ela é uma intermediação de um negócio mercantil, seja entre uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Vale ressaltar também que os representantes comerciais propriamente dito, para o final, tendo ele também que obedecer às regras presentes no CORE, que é o Conselho Regional de Eu Esqueci. E para finalizarmos aqui o vídeo, eu vou tentar